Bom, muito obrigado a todos. Começo por agradecer o convite para estar aqui ao Jornal Região de Leiria e dizer que de facto é um prazer estar na minha terra e rever caras conhecidas que já não via há uns anos. Agradecer e cumprimentar também um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara e, se me permitem, também um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Mário Albuquerque, que já não via, que comentava, já não via há uns anitos na inauguração do CRIO, das novas instalações do CRIO. Nas anteriores funções que estive, também estive de certo modo envolvido nessa meritória obra que o Sr. Professor tão ilustremente dirige e acarinha, e é uma obra de referência aqui na região de Ourei. Para fazer a minha apresentação, uma coisa muito breve, mas de certo modo, só para facilitar, tem pequenos 2 ou 3 slides só para enquadrar a apresentação, que me foi pedido falar sobre o desafio que é a implementação das políticas de emprego e formação profissional em Portugal, no atual contexto, que é Portugal continental, que é a área de abrangência da atividade da missão do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Eu costumo dizer que a vida é feita de mudança e a circunstância que a mudança faz parte da vida. Aquilo que nos caracteriza nos últimos anos é que essa mudança, que é uma constante, é mais acelerada e, portanto, é o contexto que temos, que se fala já na questão da 4ª Revolução Industrial, com as questões da automação, em termos da indústria, agricultura, em vários setores da atividade, o que se verifica é cada vez mais os modelos de automação, a digitalização, a inteligência artificial, são os contextos que nos cercam no dia-a-dia e que, por essa razão, aceleram a mudança e lançam-nos novos desafios, novas oportunidades para todos. Mas desafios e oportunidades não deixam também de ser riscos quando não são aproveitados e, portanto, é o contexto que temos, é esta a circunstância que temos atualmente. Os desafios mais detalhados em termos de caracterização começam pelas questões das mudanças tecnológicas e automação, que foram acelerados grandemente com, por um lado, a pandemia. Era uma das questões que, aliás, os primeiros estudos teóricos sobre a questão do teletrabalho já tinham mais de 20 anos, a questão do teletrabalho, e de repente, em poucos meses ou em poucos dias, o surgimento de uma pandemia e a necessidade de mandar as pessoas todas para recolhimento e de algum isolamento social fez com que essas ferramentas, essas realidades que estavam já a ser implementadas e estudadas há vários anos, rapidamente se concretizassem de uma forma muito célere e muito rápida. Depois, essa foi de facto o primeiro impulso muito significativo com a questão da pandemia e a aceleração das mudanças tecnológicas que estavam em curso, que estavam adormecidas, mas que rapidamente brotaram e surgiram com um grande impacto. Depois, também no caso da Europa, aquilo que se seguiu foi uma situação de guerra e os desafios associados a essa nova circunstância, que era a dependência das energias dos fósseis, essencialmente fósseis, e essa dependência e a necessidade de mudar esse paradigma para manter alguma independência, para manter o próprio modelo de desenvolvimento europeu, para não ficar prejudicado. Houve necessidade de acelerar questões que já eram também no senso comum e a própria sociedade civil reclamava, que eram as questões das alterações do modelo
energético, de sustentação de energia, não tanto de energias fósseis, mas de energias renováveis, mas o surgimento da guerra veio acelerar e mostrar à evidência que esse processo tinha que ser acelerado rapidamente para que a Europa não ficasse dependente energeticamente e, portanto, por essa dependência energética, poderia perder outras liberdades e, portanto, ficar dependente noutras circunstâncias. E, portanto, esse foi também uma circunstância que fez acelerar aquilo que é uma realidade hoje em dia. Toda a gente fala na transição energética, toda a gente fala na transição digital, portanto, estão associados a as emergências destas mudanças tecnológicas. A questão da automação está ligada a isso e às questões dessas emergências. Depois, um outro desafio tem a ver com a questão da igualdade ou desigualdade e a inclusão social. Nestes processos de transições ou de ajustamentos, há sempre quem não consiga acompanhar esse processo de alteração e de mudança e, por essa razão, e como somos uma sociedade que promove a igualdade de oportunidades e que queremos garantir que ninguém fica para trás, é necessário salvaguardar que nestes processos de transição, nestes processos de mudança, aqueles com mais dificuldade de se adaptar a essa mudança não são duplamente penalizados e não ficam desintegrados e que não acompanham esses processos de ajustamento e de mudança. Portanto, é um desafio também que as políticas públicas têm e que têm que salvaguardar. Depois, um outro desafio que tem a ver com um processo esse já vinha de longe, que era as questões da globalização, e agora com estas questões e as novas dinâmicas geopolíticas e geoestratégicas, alguma repensar dos processos de globalização e que trazem desafios acrescidos a pequenas economias, como é o caso da portuguesa. É evidente que os processos em termos globais, como houve no passado, globalização a nível mundial, peço desculpa, de certo modo está a ser repensado e está-se a pensar mais nos blocos, portanto, os blocos da Europa, os blocos da China, os blocos da América, mas houve aí nesta lógica algum retrocesso ou algum pensar, mas este processo da globalização tem trazido dificuldades de ajustamento. Primeiro começou com as empresas, com a deslocalização para os países com menos garantias de proteção social, um processo que aconteceu há umas décadas atrás, nomeadamente da Europa e dos Estados Unidos para a China e para a Índia, com as últimas circunstâncias e estas dificuldades e dependências e os riscos das dependências, nomeadamente até da própria indústria, houve algum retrocesso em termos de blocos e, portanto, há aquilo que já se fala, a nova reindustrialização da Europa e a própria reindustrialização dos Estados Unidos, que começou mais cedo também, com algum repensar dos processos de globalização que tinham sido feitos anteriormente em termos de empresas. O que é que acontece é que esse processo, que no passado era muito nas empresas e na economia, agora é muito nas pessoas. E fala-se muito já na globalização das pessoas. E as pessoas são livres, cada vez mais, essas tensões e expulsões que têm a ver com as pessoas movem-se e, portanto, naturalmente, e é lógico, e é a natureza humana assim que defende e que o justifica, procuram localizações e territórios onde sejam mais bem tratadas e se sintam mais confortáveis. E, portanto, assistimos agora a mudanças também relacionadas com a globalização, as tais mudanças demográficas que estamos a assistir, que é, por um lado, algum envelhecimento, um brusco envelhecimento do mundo ocidental, quer da Europa, quer em parte também
da América do Norte, mas mais sentido na Europa, e por outro lado os fluxos migratórios das origens, com origens em regiões com taxas de natalidade mais elevadas, mas cujas condições económicas, sociais, políticas, sejam o que for, ou os modelos de desenvolvimento não são promotores de satisfação pessoal e de bem-estar social, que faz com que essas populações procurem, naturalmente, outras regiões e outros países onde se sintam mais confortáveis e mais realizados nos seus modelos de vida. E, portanto, esses desafios, esse desafio também das mudanças demográficas, é um desafio que temos no mundo, mas na Europa, em particular, e em Portugal, como não podia deixar de ser, é também uma dos desafios que temos para frente. Isto dito, e com este desenquadramento, o que é que as políticas de emprego e formação profissional podem, que instrumentos é que têm, que medidas é que têm para tentarem resolver estes desafios que se nos colocam? Desde logo, uma questão que tem sido e vai continuar a ser, mas cada vez mais com maior acuidade, que é as questões da educação e formação contínua. Esta é uma daquelas... toda a parte da educação e da formação tem sido, e eu acho que é das realizações que nós, enquanto povo, acho que nos devemos sentir orgulhosos. É essa a questão, é essa das realizações que temos tido nas últimas décadas, acho que é aquela que nos deve fazer sentir mais orgulhosos, claramente, porque em todos os indicadores de desenvolvimento no país, a educação e a formação profissional foram aqueles que temos tido um excelente desempenho e temos, no meu ponto de vista, sabido aproveitar bem os apoios e os investimentos que temos recebido nos fundos dos nossos parceiros da União Europeia e temos, de facto, alcançado níveis de desenvolvimento significativos nas últimas décadas nessa matéria da educação e da formação profissional. Temos, ainda assim, desafios e temos medidas de política de incentivar esta formação e a educação e a formação ao longo da vida. Porquê? Porque, como eu disse, num contexto de mudança e de mudança acelerada, as competências e os conhecimentos e as nossas capacidades, se não forem treinadas, se não forem aperfeiçoadas, se não forem sistematicamente ajustadas, corremos o risco de ficarmos rapidamente com essas competências desajustadas e, portanto, essa necessidade de fazermos a adaptação e a atualização contínua da aprendizagem ao longo da vida. E, portanto, nessa matéria o IFP tem feito, e creio que vai continuar a fazer, medidas e programas de formação contínua, não só para desempregados, mas também de apoio às empresas, formação nas empresas, porque é aí onde elas são necessárias. E temos feito vários programas, ultimamente mais na área do digital e da transição digital, porque é uma realidade e uma ferramenta indispensável em qualquer setor de atividade e, portanto, essa é daquelas áreas em que nós temos investido mais, mas sentimos necessidade de continuar a desenvolver. E temos cada vez mais necessidade de aperfeiçoar e desenvolver medidas não só para aquelas pessoas com mais baixas qualificações, continuam a ser as prioritárias, porque de facto são aquelas que mais carecem, mais necessitam de adaptação e de aperfeiçoamento e de formação contínua, mas mesmo as pessoas com mais qualificações ou com qualificações mais elevadas precisam ainda assim de fazer reciclagem e atualização, porque correm o risco de rapidamente verem as suas qualificações e as suas competências desajustadas e, portanto, há de facto necessidade de continuar a trabalhar na implementação destes programas de requalificação e atualização de competências. Depois,
noutra medida de política, e nós temos feito no Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque é um organismo de gestão tripartida, em que tem assento as associações empresariais e as associações sindicais no seu Conselho de Administração e na definição da sua estratégia, mas é de facto determinante que o envolvimento dos parceiros sociais na implementação destas medidas de política são sempre mais bem-sucedidas, de facto, com o seu envolvimento do que serem envolvidos no desenho das medidas, na implementação, para ver quais são as formas mais eficientes e mais eficazes de resolver os problemas de qualificação das populações. Mas, de facto, não só nas medidas de qualificação, mas também nas medidas políticas de emprego, na sua implementação, através dos estágios, depois à contratação. De facto, aí os parceiros sociais têm tido sempre um papel determinante, e acho que é importante e determinante manter esse envolvimento. Depois, na questão das próprias políticas ativas de emprego, é o negócio e é a forma de intervenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional é através da implementação das medidas, aquilo que nós chamamos de políticas ativas de emprego. Desde logo, a formação profissional, para nós, é a medida mais nobre, a medida ativa de emprego mais nobre, e, portanto, é não só para os que estão desempregados, e no atual contexto, e como o Sr. Presidente da Câmara dizia bem, vivemos numa situação de pleno emprego, mesmo a nível nacional, em que a taxa de desemprego é ligeiramente superior a 6%, mas é considerada já uma situação de pleno emprego, nestes níveis, nas atuais circunstâncias, é uma situação de pleno emprego. Ainda assim, há necessidade de adaptar e continuar a formar os ativos empregados, não só para potenciar a sua adaptação às novas tecnologias, às novas dinâmicas e às novas necessidades do mercado de trabalho, mas também para antecipar e prevenir problemas de desemprego, se porventura as empresas ou os setores de atividade em que estejam tenham algum problema e venham na eventualidade de cair numa situação de desemprego, mais rapidamente se prepararem e adaptarem para essa situação de desemprego. Portanto, é claramente as medidas ativas de emprego, portanto, é desde logo a formação profissional. Depois temos aquelas medidas normais também, como os estágios, para promover a inserção dos jovens ou daqueles que saem do sistema de educação ainda sem as devidas competências ajustadas às necessidades do mercado de trabalho. Portanto, essas medidas de transição entre o mundo académico e o mundo laboral, como são os estágios, são aquilo que nós consideramos uma boa medida de política para ativar e promover a integração no mercado de trabalho. Depois também, para aqueles públicos mais difíceis de integrar, temos ainda assim medidas de contratação e incentivos específicos para as empresas que promovam a integração desses grupos mais difíceis de integrar no mercado de trabalho, por situações várias, situações de dificuldade, pelas suas competências muito desajustadas às necessidades do mercado de trabalho, por problemas de saúde ou problemas de integração, outros problemas sociais, problemas de incapacidades ou algumas deficiências. Portanto, são os grupos que nós, naquela perspectiva de que ninguém pode ficar para trás, ainda assim temos que arranjar mecanismos de integrar esses grupos mais difíceis de integração. Depois, uma das áreas que também melhor promove o nosso trabalho é conseguirmos antecipar e prevenir as necessidades do mercado de trabalho no futuro. Portanto, estamos atentos às evoluções, porque num contexto de mudança acelerada, como eu dizia, mais rapidamente as qualificações ficam obsoletas e, portanto, há necessidade de fazer novas qualificações, porque há novos trabalhos, novas tarefas que surgem associados a estas transições energéticas, digitais, a estas alterações das tecnologias e, portanto, há muito emprego e muito tipo de trabalho que deixa de ser útil na sua forma de utilização, mas há outros novos trabalhos, outras novas tarefas que surgem
E, portanto, aqui a nossa tarefa tem sido tentar identificar e promover as competências necessárias para o futuro, ligada às competências digitais, ao pensamento crítico, às competências socioeconómicas. É necessário preparar e adaptar os trabalhadores para essas questões. Depois, como eu tinha dito também, ainda assim não podemos deixar de integrar e apoiar os grupos mais vulneráveis e as pessoas com mais dificuldade na integração no mercado de trabalho. E, concluindo, porque, de facto, não, as questões são estas assim, as políticas de emprego e formação, nesta conclusão, são essenciais para enfrentar os desafios de um mercado de trabalho em constante evolução. A chave para o sucesso reside na capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, promover a inclusão social e assegurar que todos os trabalhadores tenham acesso a oportunidades de desenvolvimento contínuo. Somente por meio de estratégias bem delineadas e colaborativas será possível construir um futuro onde o trabalho digno e a formação de qualidade estejam ao alcance de todos. No fundo, esta é a conclusão que tinha para fazer e é assim, é isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado. Muito obrigado.